Na estrutura da minha apresentação, eu vou escrever meu local de estágio, alguns conceitos básicos da análise de contabilidade, os objetivos e as etapas do meu trabalho. Esse trabalho surgiu por meio de estágio não obrigatório realizado na empresa externa. Desde 2006, o professor Mário tem orientado alunos que fazem estágio nessa empresa. Um exemplo foi o trabalho feito pela Monique no ano passado, que ela fez no estudo do perfil de clientes. Eu iniciei esse trabalho na empresa no ano passado, em outubro. A empresa Tesla é a maior indústria de amplificadores de tração automotiva da América do Sul e tem capacidade de produção automatizada e forte produtos para diversos países da América Latina. Os dados em estudo ainda estão em fase de coleta do setor de assistência técnica. São referentes aos anos de 2002 a 2008 de aparelhos que retornaram à fábrica para apresentar algum tipo de defeito ou falha. No nosso caso, a variável resposta é o tempo no dia que o aparelho leva até apresentar a falha e assim retornar à empresa. A fábrica são nossos exemplos de interesse. Sobre os dados em estudo, né? Tá. Boa. Agora eu vou descrever sobre alguns conceitos básicos de análise de contabilidade. Falar um pouco sobre os dados, texturas e estimador de performance. Quando se trata em dados de contabilidade, geralmente a variável resposta é o tempo de falha. Nesse caso, tem que ser bem definido o tempo inicial para garantir que todos os equipamentos sejam comparáveis no início do estudo, a escala de medida, que no nosso caso é em dias, e o evento de interesse, que é o retorno do equipamento para manutenção, né, no nosso caso. E a principal característica dos dados de contabilidade é a perda da informação, pois no nosso caso nós não temos a informação completa dos dados, ou seja, a gente tem apenas os tempos de falha dos equipamentos que retornaram à empresa, e não de todos que foram produzidos. As censuras são informações incompletas ou parciais de eventos de interesse. Elas podem ser censuras do tipo 1, quando o número de falhas é aleatório, as censuras do tipo 2, quando o número de falhas é fixo, as censuras aleatórias, quando o item é retirado do experimento por motivos ou causas desconhecidas. O estimador de Keppel-Meyer é um estimador não paramétrico, também chamado de estimador limite de produto. Ele é uma estimação empírica da probabilidade de sobrevivência. Aqui outro exemplo dos dados de hepatite, na administração de um esteroide no controle dessa doença. Só apenas uma ilustração, para mostrar como é a cara do gráfico do estimador. Ele produz uma função escada, em que os degraus são apenas os tempos de falha e o sinal positivo mostra a censura. O estimador de Keppel-Meyer é definido pela probabilidade de sobreviver ao tempo T, em que DJ é o número de falhas do tempo J, NJ é o número de unidades em risco no tempo J, e o PJ é a probabilidade de sobreviver ao tempo de observação LJ, dado que ele está vivo no início do intervalo. O principal objetivo deste trabalho é construir um modelo de regressão em análise de contabilidade para modelar os tempos de retorno dos aparelhos que apresentaram defeito ou falha. Os objetivos secundários é apresentar parâmetros de interesse da empresa, usar os principais modelos de contabilidade, criar maturidade na análise de dados reais e utilizar software estatístico. Muitos
análises feitas de empresas se dão somente por gráficos e tabelas e na dimensão invariável. Mas, quando a variável de interesse é o tempo de ocorrência de eventos, pode ocorrer dois problemas: a ocorrência de estrutura e a presença de informações concomitantes nos dados que podem interferir diretamente na estimativa do tempo médio. Então, assim se dá a necessidade de utilizar técnicas de análise de contabilidade baseadas em modelos de regressão para incorporar na análise estatística toda a informação presente nos dados estruturados. No nosso caso, a taxa de falha que nós temos é de 5%. Então, o nosso modelo será superestimado, porque aproximadamente 95% da nossa informação é sensível. Na minha metodologia, eu vou usar livros da biblioteca, alguns materiais utilizados em sala de aula, materiais consultados pela internet e aplicação das técnicas e dados obtidos da literatura, como utilização de software KVM, e reuniões semanais com o orientador. As etapas 23 do meu trabalho, eu estou encerrando hoje com essa apresentação. A etapa 2 ainda está em andamento, estará até maio. E como o modelo a ser estudado, a ser aplicado aos dados ainda não foi definido, porque os dados ainda estão em fase de coleta, o foco do trabalho pode sofrer alteração na etapa 4, principalmente. Aí na etapa 5 eu vou revisar técnicas de avaliação de qualidade de modelo. A etapa 6 vai ser elaboração e entrega de relatório parcial. A etapa 7, construção de modelos de contabilidade da empresa, de contatos da empresa. Etapa 8, elaboração e entrega do relatório final. E etapa 9, correção e entrega da versão final do relatório. Esse é o nosso cronograma, que em agosto aproximadamente já será definido o modelo de contabilidade e as definições de referência. Um destaque a fim de curso foi um trabalho feito no ano passado por uma aluna, que ela apresenta alguns modelos de regressão importantes do meu estudo. Essa é a minha bibliografia. Eu gostaria de agradecer a empresa estética, em especial ao setor de assistência técnica, pela oportunidade e apoio financeiro. E dúvidas, sugestões, meu e-mail, e se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, pode visitar o site da estética. Obrigada.